noite, meus irmãos. Boa noite. Feliz semana. Amém. Semana. Que bênção estar aqui com vocês. E infelizmente hoje é o último dia, né? Verdade. Foi muito bom, viu? Agradeço muito por a presença de cada um de vocês e quero que vocês saibam que esses lugares vazios, eles não estão vazios. Os anjos estão aqui nesta noite. Amém. O nosso Pai está aqui nesta noite. Glória a Deus. E deseja que cada um de nós devemos ficar atentos para ouvir a voz dele, amém? Amém. Hoje o tema é muito interessante, olha só. A volta de Jesus. Amém. Vai refletir um pouquinho sobre a volta de Jesus. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Olha, querido Deus e amado Pai, muito obrigado por estar aqui, na tua casa e na tua presença conosco, Senhor. Te agradecemos também pela certeza de que os anjos estão conosco, o Espírito Santo também está, Pai. Glória a Deus. Amém. Nós queremos te pedir que o Senhor nos desperte e nada venha tirar nossa atenção, Pai, que queremos entender a tua voz nesta noite. Amém. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem uma curiosidade para vocês aqui. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo. Que Jesus morreu no dia 27 de abril. Amém. Eu não sabia disso, mas historicamente falando, Jesus morreu no dia 27 de abril, numa sexta-feira do ano 31. No ano 31, no dia 27 de abril. Que interessante, né? Ou seja, a data que se deveria comemorar não era o dia, mas a data em que caísse, assim como a gente está completando, né? Isso, exatamente. Era para ser assim. Não está sendo, mas era para ser. Olha só, Jesus morreu na cruz, que era de quem? Minha. Que era minha. A cruz era minha. Jesus, ele deixou um paraíso para vir para cá. E ele era o chefe das hostes celestiais. E veio para essa terra, por cada um de nós. Ele aceitou vir aqui, nascer como um bebezinho e usar pratos por cada um de nós. Ele cresceu num lar pobre. E ele, assim como nós, também perdeu familiares. Ele perdeu seu pai, José. E ele chorou pela morte do seu pai. Ele trabalhava como carpinteiro. E Jesus, ele se humilhou de uma forma que ninguém se humilharia. Ninguém jamais faria o que ele fez por nós. Deus, ele enviou Jesus para essa terra, para esse planeta cheio de pecado. Sabe por quê? Porque ele se importa com você. Amém. Glória a Deus. Ele foi preso, foi espeteado, cuspiram na cara dele. Jesus, ele teve o couro das costas arrancado quando foi chicoteado. Arrancaram o couro das costas de Jesus por você. Ele poderia chamar naquele momento milhares e milhares de anjos para acabar com tudo ali, né? Mas não, ele preferiu ficar ali e ele não disse nada. Ele pediu água porque ele sentiu sede e deram para ele uma esponja envolvida com um líquido. E aquela esponja era usada como o papel higiênico da época para eles. E deram água para ele, um líquido para ele com aquela esponja. Tudo isso por causa de você. Porque ele te ama, mãe. Amém. Você faria isso por alguém? Será que a gente faria isso por alguém? Ele agonizou, ele suou gotas de sangue. E você faria isso por alguém? Nós não faríamos isso por ninguém. Ele traz a salvação até nós a preço de sangue. E na manhã da ressurreição, quando ele estava lá no túmulo, vieram anjos. E naquele momento, um anjo, ele retirou aquela pedra que estava ali prendendo a passagem. E ele vai e ele senta em cima daquela pedra. E outro anjo vem. E aquele outro anjo, com a voz forte, que faz tudo tremer, diz assim: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Amém. Amém. Naquele momento, Jesus ressuscita por você, meu irmão. Amém. Foi por você que ele ressuscitou. Glória a Deus. E hoje em dia nós vemos os sinais da volta de Cristo por ali afora, não é mesmo? Tudo está se cumprindo. Eles estão diante dos nossos olhos e nós temos o privilégio de estar vivos para ver o desenrolar final dessa história. Amém. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24, verso 33. Mateus 24, 33. Amém? Amém. Mateus, capítulo 24, verso 33, diz assim: Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que o fim está às portas. Amém? Amém. E o fim está às portas. Glória a Deus. E o que será que ele está dizendo aqui? É todas essas coisas. O que são essas coisas? Eu trouxe aqui umas imagens para vocês verem. São todas essas coisas aqui. Fome, doença, terremoto, misérias, guerras, sofrimentos, enchentes. São todas estas coisas que aconteceriam
da volta de Cristo. E tem gente que diz assim, mas desde que o mundo é mundo acontecem essas coisas, né? Só que tem um detalhe, nunca na história aconteceu como está acontecendo hoje. Hoje está acontecendo extraordinariamente e está se intensificando. É tanto que se vocês forem assistir o jornal, vocês vão ouvir lá assim, por exemplo, em 50 anos nunca houve um terremoto como esse. Sempre vai ser assim. Por quê? Porque nunca antes aconteceram essas coisas que estão acontecendo agora. E são sinais da volta de Cristo também. Amém. Nós estamos realmente nos últimos dias da história dessa terra. E o amor de muitos já se esfriou há muito tempo, não é verdade? Vocês já perceberam que as pessoas hoje não se importam mais umas com as outras? Por exemplo, já aconteceu algum acidente, as pessoas não vão socorrer aquela pessoa, vão fazer o quê? Tirar uma foto daquela situação. E a Bíblia já tinha nos mostrado há muito tempo que o amor de muitos iria se esfriar. E o cumprimento nós estamos vendo no dia de hoje. As pessoas não se importam mais umas com as outras. E aqui, lá embaixo no verso 34 diz assim, em verdade eu vos digo que esta geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Realmente tudo já está acontecendo. E diante do cumprimento da palavra de Deus, Deus não mente, ela se cumpre ao pé da letra, nós somos chamados a nos preparar para este grande dia, amém? Amém. Jesus ele virá buscar aqueles que o aceitaram em sua vida. Jesus virá buscar os que decidiram caminhar com Ele, os que deixaram as coisas deste mundo e se entregaram a Ele. Jesus virá buscar os que aceitaram seu sacrifício lá na cruz. Jesus ele vem buscar aquelas pessoas que guardam a sua lei. E nós não podemos ter essa verdade em mãos e continuar vivendo da mesma forma. Para estar na presença do Senhor, nós temos que ter uma mudança de vida e de atitude. Uma mudança de vida significa deixar tudo para trás por amor a Cristo, porque Ele deixou tudo para trás por amor a cada um de nós também. Amém. Nós precisamos de uma entrega total. Precisamos nos ajoelhar e clamar a Deus para que nos ajude a estarmos prontos para morar no céu. Porque nós queremos ir para o céu, amém? Amém. Amém. Olha só, quanta coisa ruim esse mundo tem. Ele não tem nada de bom para nos dar, não. Quanta dor, quanto sofrimento, quanto desespero, quanta separação. Ele não tem nada de bom para nos dar, só o Senhor. E nós não fomos criados para esse sofrimento. Não fomos criados para viver assim. Nós somos criados para viver num mundo transformado. Glória a Deus. Num mundo sem pecado algum. Jesus não quer que nós vivamos no meio do pecado. Ele quer nos transformar e nos tornar limpos, amém? Amém. Amém. Jesus ele veio para salvar. E para salvar a cada um de nós, Ele não quer deixar ninguém para trás. Amém. Olha só, vocês já viram essa foto aqui? Essa foto ela correu o mundo inteiro, há um tempinho atrás. E essa foto aí foi tirada em 1993, lá no Sudão. E nesse momento dessa foto eu estava vendo uma guerra civil bem forte, bem pesada. A pessoa que tirou essa foto aí, o nome dele era Kevin. E ele foi até premiado pela foto. Ganhou vários prêmios com essa foto. E ele estava lá com um amigo no momento que ele tirou a foto. E o amigo dele contou que a criança ali ela estava se arrastando para tentar ir comer. É um menininho esse daí. A ONU estava distribuindo alimentos em determinado lugar e a criança estava se arrastando para ver se conseguia ir lá comer. E quando ele estava ali se arrastando, apareceu um urubu ali atrás. Já estava ali, a criança já estava correndo ali, o urubu já ia para cima. E geralmente lá as pessoas morrem assim, de fome mesmo no meio da rua e os urubus vão lá e derrubam eles. E ele estava ali naquele momento e o fotógrafo foi bem devagarzinho para tirar a foto, para que o urubu não saísse do local. Quando ele tirou a foto, ele deu uma espontadinha assim no urubu e foi embora. E um tempinho depois desse ocorrido, as pessoas começaram a perguntar a ele por que ele não pegou a criança no braço e levou para algum lugar. Porque ele não fez nada, só tirou a foto e foi embora. E ele parou para pensar somente nesse momento. Por que eu não fiz nada? Então ele foi para casa e ficou muito angustiado. Ele ficou tão angustiado que um tempinho depois disso ele se jogou num córrego e se matou. Ele se matou por não aguentar aquilo que ele próprio tinha feito naquele momento. E alguém foi e falou ali que ele naquele momento também era um abutre. Também era um urubu. Estava tendo foto do sofrimento de alguém, mas ele não parou para ajudar aquela pessoa. E que cena terrível, mas pela graça de Deus a criança sobreviveu. Amém. Amém. Ele morreu alguns anos depois, eu acredito que com uns 11 anos, mais ou menos isso, mas sobreviveu àquilo, mas foi algo terrível para ele. E ele não conseguiu suportar aquilo de não ter
pensado naquele momento em ajudar, foi somente tirar aquela foto e ficou com a moça, mas sabem que Jesus, ele não nos deixa para trás, amém? Amém. Não nos deixa para trás. Ele quer nos pegar em seus braços e ele fala assim para a gente: filhinho, eu estou aqui, confia em mim, olha somente para mim, eu sempre estive ao seu lado, eu derramei o meu sangue por você e eu te quero ao meu lado, meu filho, eu te espero. Ele sente a sua dor quando você sente dor, e quando você chora, ele também chora por você, Glória a Deus. ele chora junto com você, ele é o seu pai. Ele quer tirar esse sofrimento da sua vida. E ele diz isso aqui para você hoje. Vem. Ele diz: vem, filho. Amém. E ele espera que você diga: Senhor, eu quero estar ao seu lado até o fim, meu Pai. Me transforma, Senhor. É isso que ele quer ouvir de você. E o que te impede de aceitar esse convite? O sangue dele está na cruz por cada um de nós. Aquela cruz era minha, era sua. E foi ele que carregou. E muito em breve aquele mesmo Deus voltará. Amém. E vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Porque enquanto tantas pessoas por aí estão ignorando o chamado do Senhor, Ele te traz aqui esta noite para dizer: eu estou ao seu lado. Amém. Vem. Glória a Deus. Só que Ele não vai esperar para sempre. E aqui está escrito: eis agora o tempo oportuno. Eis aqui o dia da salvação. Amém? Amém. 2 Coríntios 6, 2 está escrito isso. É só a gente olhar para o redor e ver que esse mundo ele está se tornando uma coisa terrível. O ser humano está cada dia pior e a destruição final virá em breve. Os dias são maus, de fato, e a maioria das pessoas está dormindo, infelizmente. Olha só, abre agora sua Bíblia lá em Mateus, ainda em Mateus onde vocês estão, capítulo 24, também agora versos do 39 ao 42. Diz uma coisa muito importante aí. 37. 37 ao 42, ao 40. Mateus 24, do 37 ao 40. Amém? Amém. Do 37 ao 40 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. É isso que está escrito aí. Lá no dia de Noé, sabe, as pessoas diziam assim: que bobagem isso que Noé está dizendo. Para que ele está dizendo isso? O mundo está normal, como sempre esteve. Vamos festejar, beber, nos divertir, passear. Vamos fazer o que a gente quiser. Eu não preciso fazer nada que Noé estava falando. Que homem mais louco. E Noé estava ali gritando para aquela multidão, gritando e mostrando que viria o fim, que viria o dilúvio e que eles iam morrer se não entrassem na arca. Mas ninguém ouvia a voz de Noé. Diziam que ele era louco, diziam para não dar atenção às palavras dele. E Noé mesmo assim continuava gritando, enquanto aquela geração ali se preparava para um fim desastroso. Ninguém quis ouvir Noé. E o mundo não quis ouvir, o mundo não se preparou. E o fim veio. Foram 120 anos. 120 anos gritando para o povo que viria a destruição. Que eles deveriam entrar na arca e se preparar, porque o juízo se aproximava. Que eles tinham que buscar a mudança naquele momento, senão seriam destruídos. E eles estavam tão ocupados e se divertindo que eles não deram atenção a Noé. Agora imaginem vocês como é que Noé ficou naquele momento em que a arca foi feita e o Senhor disse: entra tu e tua família na arca. E ele entrou ali e da porta ele viu toda aquela multidão lá fora rindo da cara dele, zombando, dizendo que era besteira, que não precisava daquilo, que Deus perdoa sempre e eu faço o que eu quero. E ele chorou naquele momento, quando olhou aquela multidão. Ele entrou com a família dele e o restante ficou lá fora. Agora imagina como estava o coração do Senhor vendo aquilo. Foi uma tristeza imensa. Ele falou que assim como nos dias de Noé, vai acontecer hoje novamente. E vocês olhando aí para fora um pouquinho, a gente não consegue entender que estão fazendo a mesma coisa hoje.
Geralmente, quando a gente chama para vir à igreja, né, para falar do Senhor, as pessoas não querem, ignoram, porque elas estão dançando, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, assim como a palavra de Deus acabou de falar para cada um de nós. E o fim também virá como veio o dia de Noé. E só aqueles que estiverem preparados dentro da arca terão a salvação. É por isso que o Senhor nos chama hoje para fazer diferente, porque nós não precisamos fazer como eles. Hoje é a mesma história se repete. E nós vemos aqui também que, assim como foi nos dias de Noé, exatamente será igual agora. E se nós já sabemos o fim deles, nós precisamos fazer como eles? Não. Não precisamos fazer do mesmo jeito. E o verso 40 aí fala que deixarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Meus irmãos, se nós, como a última geração, não nos prepararmos, nós vamos ficar para trás. A porta da arca está prestes a se fechar. E o grande dia está às portas e nós não precisamos fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. O Senhor ele está fazendo um convite para você hoje. Ele está dizendo: meu filho, entra na arca. Amém? Amém. Devemos aceitar o convite para entrar na arca. O que te impede de ir até Cristo? O que te impede? Porque na vida nós corremos atrás do vento. Tudo é passageiro. Quando morremos não levamos nada conosco. E muitas vezes, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, a gente vê que nada faz sentido. Corremos atrás do vento para nada. Jesus, ele quer trazer sentido para a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. E talvez alguém olhe assim para o passado e sinta vergonha, assim, tanta vergonha e ergue a cabeça e não consegue seguir em frente. E talvez durante a sua trajetória, a sua vida até aqui, você não saiba para onde ir. E mesmo que tudo pareça perdido, saiba que Ele espera por você, amém? Amém. Ele quer te dar uma nova vida. Deus, ele não nos trata por aquilo que nós somos, e sim por aquilo que nós podemos ser com Ele. Ele não chamou Davi pelo que ele era, mas sim pelo que ele se tornaria ao lado dele. Ele não chamou Saulo porque ele era inteligente, mas por aquilo que ele poderia se tornar, se entregando seu coração a Deus. E pense bem, por que Jesus trocou o céu por uma carpintaria? Por que ele não destruiu Adão assim que ele pecou? Por que ele virou Ló lá daquela cidade lá? Por quê? Sodoma e Gomorra. Porque ele procurou por Pedro depois que ele ressuscitou. Porque ele se entregou por cada um de nós. Porque ele morreu, porque ele sangrou por nós. Por quê? Sabe por quê? Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Simplesmente porque ele te ama. Nós estamos indo para casa, amém? Amém. E muito em breve, todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Amém. E aquelas pessoas que não aceitaram Ele, eles verão a sua vida passar diante dos seus olhos e verão todas as oportunidades que eles deixaram passar. Eles vão ver todas as vezes que as pessoas foram lá e entregaram um panfleto, entregaram um livro, ou chamaram eles para algo e eles rejeitaram. E eles vão chorar amargamente naquele momento. A gente ouviu a história de um pastor que ele contou assim pra gente. Ele foi à praia com a mulher e os filhos. E ele tinha uma filha de aproximadamente uns 5 anos. E ele disse que na hora que abriu a porta do carro, ela já saiu, correu para a praia ali para brincar. E tinha tanta gente lá que ele nem viu ela. Ela saiu correndo. E alguns minutos depois, a esposa dele disse: cadê a criança? E ele nem sabia onde ela estava. Então eles começaram a procurar a criança e não encontraram. Iam de um lado para o outro e tinha muita gente na praia naquele dia e eles não encontraram a criança. Ela desapareceu ali no meio da multidão. E eles começaram a ficar desesperados e os minutos iam passando e eles não encontravam a filha deles. E de repente a mãe começou a gritar desesperada e gritar pelo nome dela e não encontrava. E ele disse que as pessoas que estavam lá ficaram olhando aquela cena e todo mundo começou a procurar junto com ele. Todo mundo foi ajudar, mas ninguém achava e eles começaram a chorar bastante, não sabiam o que iam fazer. E de repente uma mulher que estava lá disse assim: eu acho que eu vi a sua filha. Um homem passou aqui, pegou na mão dela e levou. Levaram uma criança que tem as mesmas características da sua filha, eu acredito que era ela. Aí ele perguntou para onde levaram. Ela disse para um matagal, porque ela tinha um matagal depois da praia. Levaram para ali e ele ficou desesperado naquele momento. A filhinha de 5 anos sumindo no meio da multidão e tinham visto por último uma criança sendo levada para o matagal.
Como é que ele se sentiu naquele momento? Como é que nós, como é que os pais se sentiriam naquele momento? Sua filha sendo levada assim. E ele ficou desesperado. Ele correu para lá para ver se encontrava e não encontrou ninguém. Ele já estava sem esperança, já estava chegando lá horas e ela tinha sumido. Então ele decidiu ir na polícia para pedir socorro. E ele foi lá e implorou para eles procurarem a filha dele, porque não sabia nem se ela estava viva. E enquanto ele estava lá, alguém ligou para ele e disse: nós encontramos a sua filha. E ele ficou muito feliz naquele momento. Correu para a praia novamente e ela estava lá. Ela caminhou sozinha, saiu brincando e ela foi aparecer lá do outro lado da praia, bem longe. Mas trouxeram ela em segurança. Amém. E a reflexão que ele fez para cada um de nós foi: eu perdi a minha filha por aproximadamente 1 hora e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Mas agora imagine perder ela por uma vida inteira, para sempre. Você já imaginou isso? Perder alguém para sempre. Nunca mais ver aquela pessoa. Seria terrível, não é mesmo? Seria terrível não ver mais aquela pessoa que a gente ama. O nosso Pai, Ele quer estar conosco todos os dias porque Ele nos ama. Ele tem esperado há muito tempo por cada um de nós. Aquele pai perdeu sua filha por alguns momentos. Mas se nós não estivermos com Cristo, nós vamos perder a nossa vida para sempre. Infelizmente, vamos perder para sempre. O céu não vai ser a mesma coisa sem você. Imagina não estar lá, não estar na presença daquele que derramou seu sangue por cada um de nós. Porque Ele tem esperado por nós todos os dias, mas um dia será o último dia. E nós não sabemos quando será o último dia. Pense nisso. Imagina saber que Jesus vai voltar e que você não vai com Ele. É uma coisa desesperadora. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, nós ainda temos a oportunidade, porque hoje é o dia da salvação. Amém. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E muito em breve o sofrimento chegará ao fim, amém? Glória a Deus. Nós vamos poder dizer: acabou. Veremos os nossos queridos, aquelas pessoas que morreram em Cristo, porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Amém. E no final, olha só o que vai acontecer. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Louvado seja Deus. Muito em breve a história vai começar outra vez, amém? Amém. Esse aqui era um trechinho de uma música que dizia assim: ó, com som de trombetas, em majestade real, Cristo está vindo em poder triunfal. Amém? Amém. Ele está vindo em poder triunfal por cada um de nós. Enfim, a gente vai ver Cristo ressuscitado, vindo nas nuvens dos céus, com poder e muita glória. E Ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai te chamar de filho. Amém? Amém. Nós estaremos com Ele para todos sempre. Ele quer te ver naquele dia. Mas Amém. Ele não quer só te ver naquele dia, Ele quer te levar com Ele. Amém. Louvado seja Tem lugar Deus. lá no céu, separado especialmente para você, sabia? Amém. Louvado seja Sabia Deus. que lá no céu você vai ter um novo nome? Amém. Uma pedrinha branca vai ser entregue para você com o seu novo nome. Irmãos, o dia está chegando. O que nos impede de dizer: Senhor, me transforma, porque eu quero morar com o Senhor? Glória a Deus. Nós teremos irmãos queridos nossos, pai, mãe, sobrinho, eles estarão lá. Mas e nós? Nós vamos estar lá para o encontro? Nós vamos estar lá sozinhos? Nós queremos ir em família, não é mesmo? Queremos habitar no céu em família, porque não será a mesma coisa sem a nossa família. Desejo estar lá verdadeiramente. Tudo isso aqui vai passar, nada faz sentido, nada fará sentido sem Cristo. A destruição está viva. Em breve, tudo isso aqui vai acabar.
O Senhor disse que não vai ficar pedra sobre pedra. O grande dia está vindo e virá com tudo. O Senhor, Ele tem um lugar especial para cada um de nós. E essa própria terra que a gente quer se apegar, ela vai ser destruída. E quando o Senhor colocar o pé aqui, vai ser tudo transformado para a honra e glória do Senhor. Amém. Não haverá mais sofrimento, nem fome, nem miséria. E nós seremos transformados. Ninguém Glória vai a Deus. envelhecer, sabia? Nós vamos crescer até a estatura de Adão. Imagina a gente do tamanho que deveríamos ser. Amém. É algo magnífico, não é? A nossa roupa não vai rasgar, nosso sapato também não. Vamos ter uma alimentação tão maravilhosa que nós não conseguimos nem imaginar. Veremos alimentos, frutas que nós nunca vimos. A companhia de todas as pessoas que já passaram por essa terra, que estão aqui descritas na palavra do Senhor. Veremos queridos nossos que já se foram. Não faltem no céu. Amém. Não será a mesma coisa sem você. Aqui não é só o templo, é a casa do Senhor. Amém. Louvado seja Nós Deus. sabemos que lá fora não tem nada para nós, mas Ele tem algo preparado para você. Não desista da jornada da caminhada. Se você não tem forças, clame ao Senhor, me ajude a entender a tua palavra. Ele vai enviar até você pessoas que vão te mostrar o caminho. Amém. E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Louvado. Tem um textinho que diz assim, está lá no livro Grande Conflito, diz assim: grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, é vida, paz e alegria. Amém. Aqui, desde o minúsculo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, declaram o seu perfeito uso. Que Deus deseja. Amém. Enquanto eu estava ouvindo ali a letra do hino, eu confesso que eu fiquei muito emocionada, porque eu olhei lá para fora, sabe? Tem tanta gente que vai se perder, meu irmão. Tantos familiares, tantos amigos que vão ficar para trás. Você pode achar que é mentira, mas Jesus está voltando de fato. Amém. Para para ajudar, a palavra dele está nas suas mãos. E o Senhor vai ver no final tanta oportunidade que você teve e tanto não que você disse. Quando você vê Jesus vindo, está escrito na palavra aqui, você vai querer correr e pedir para que os montes caiam em cima de você, porque você não vai aguentar ver ele. E a tradução para isso, literal, significa que você não vai aguentar porque você sabe que rejeitou. Jesus está voltando por cada um de nós. Glória a Deus. Só que Ele só vai levar aquelas pessoas que quiserem ir com Ele e que se prepararem. E a preparação é hoje. Amém. Como a gente viu no verso, a preparação é hoje. Hoje é o dia da oportunidade para cada um de nós. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu também não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. Então entregue-se ao Senhor enquanto há tempo. Porque muito em breve estaremos lá no céu com Ele. Amém. E eu quero ir e ver cada um de vocês lá também. Amém. Louvado seja Eu Deus. quero lembrar desse dia com vocês juntos lá. Amém? Amém. Que o Senhor abra os olhos de cada um de nós e nos conceda forças. Que nós venhamos suplicar a Ele, o Espírito Santo, para que venhamos ficar de pé. E por mais que o mundo lá fora diga não, no nosso coração e em nossa vida, nós venhamos dizer sim, amém? Amém. Vamos ficar de pé para falar com a nossa Deus. Querido Pai, obrigado por nos falar, Pai, que o Senhor nos ama. Nos falar que o Senhor vem nos buscar, Senhor. Obrigado pelos sinais, porque se não houvessem os sinais, nós ficaríamos perdidos, mas o Senhor deixa tudo bem direitinho para que nós venhamos entender. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te peço que tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tivemos aqui uma Semana Santa, Pai, uma semana de preparação também para habitar com o Senhor para todo sempre. Amém. E eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes bênçãos para cada um de nós. E as bênçãos não são materiais, meu Pai. A bênção é a vida eterna ao teu lado, Senhor. É um corpo transformado, sem doença, sem dor, sem pecado algum, meu Pai. Mas eu sei que é só para aqueles que quiserem habitar em tua presença, Senhor. O Senhor não escolhe quem será salvo, mas as pessoas escolhem se vão querer ser salvas ou não, Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor e o Espírito Santo nos ajude a estar na tua presença. Eu sei, Pai, que terão pessoas lá em cima que não vão ver seus parentes, Pai. Mas eu sei também que hoje nós podemos escolher estar lá em cima com eles, Senhor. Glória a Deus. Peço que nos ajude e nos conceda a força que nós não temos, meu Pai. Obrigado, porque eu sei que o Senhor não nos deixa sozinhos. Nos ajuda, Pai, para quando chegar em casa nós venhamos orar e suplicar para que o Senhor envie pessoas para nos ajudar nessa caminhada, Senhor. Glória a Deus. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.